batem por causa disso. Como eu falei, todos os sistemas devem criar uma empresa íntegra. O que significa isso? Quando eu falo integridade, significa integridade e nos padrões que você desenvolve para os teus clientes. Integridade no pensamento dos teus colaboradores, eles estarem envolvidos naqueles resultados. Essa integridade gera qualidade de vida para o teu colaborador, acaba gerando qualidade de vida para você, que você não fica em casa não chega em casa todo dia querendo torcer o pescoço de alguém para descontar a raiva do que você passou durante o dia. Então acaba sendo muito interessante o que a gente chama de integridade. Isso daí é importante, e isso tem que começar tirando as vaidades. É o que eu falo para os meus colaboradores. A diferença minha e de vocês é que a minha responsabilidade na empresa é maior que a de vocês. Mas a empresa somos todos nós. Eu e vocês. Não é eu mais vocês. É eu e vocês. Trazer eles para dentro. Só um outro exemplo. Uma coisa que eu queria que eles se envolvessem, para eles se envolverem cada vez mais. Eu determinei, a partir de dezembro do ano passado, eu determinei que 0,5% do faturamento bruto fosse depositado numa conta poupança para se reverter em 14º para os meus colaboradores. Sob 2 condições. Se eu não perdesse nenhum cliente por incompetência da empresa, ou se eu não tivesse que pagar nenhum centavo de prejuízo, esse dinheiro seria depositado na conta poupança. Uma conta poupança aberta só para isso, da qual eles têm acesso a ver o saldo, a saber o saldo dessa conta. Estamos no mês de abril, né? Agora, dia 1º de maio, eu vou estar depositando pelo 5º mês consecutivo. Nos últimos 5 meses, eu não tive uma perda de clientes e eu não tive um centavo de prejuízo. Qual é a porcentagem, Marcelo? 0,5% do faturamento bruto. Legal. Isso faz eles se envolverem no processo, porque a hora que você vai somando esse 0,5%, olha só pela ótica deles, que é isso que eu convenci eles. É o sistema ganha-ganha, perde-perde. Eu ganho, vocês ganham. Eu perco, vocês perdem. Quanto mais eu ganhar, mais vocês vão ganhar. Então, quando acontece alguma falha, eu não vou falar que não existe falhas, falhas existem, mas sabe o que começou a acontecer? O meu funcionário pedindo autorização para o meu gerente geral para ele ligar para o síndico e pedir desculpa. Coisa que antigamente, tipo assim, errei, fazer o quê? Sou ser humano. Ele não estava envolvido no resultado. Com isso daí, eu envolvi todos no resultado. Então, isso daí fez com que, pelas minhas contas, tem gente que vai ganhar de 14º mais do que o 13º. Para eles é uma baita diferença no final do ano. E para mim é o que eu deixei de ter de prejuízo todo mês, por falta de envolvimento. Ou seja, isso não é custo para mim, isso é lucro dividido, é dividir uma parte do lucro. A Kathleen fez uma pergunta, 0,5% ou 5%? Não, 5% eu quebro. É 0,5% do faturamento bruto, não é do faturamento líquido descontado dos impostos. Se eu tiver 5 prédios e esses 5 prédios dá R$1.000 de taxa de administração bruta, eu deposito 0,5% da soma dessas taxas de administração bruta, sem desconto de impostos. Isso daí, olha, acabou o turnover, você tem que ver. Para não dizer que eu não tive perda de funcionário, perdi 2 funcionários. Sabe por quê? Porque eles foram chamados para empresas maiores, pagando salários muito maiores que o meu, e não eram gerentes, eram setores operacionais. Pessoas que vieram aqui, começaram a trabalhar aqui, sem a menor ideia do que era uma administração de condomínios. Mas começaram a se destacar tanto no trabalho operacional, que foram chamados para empresas. Eu vou falar que na Superlógica, não sei se o André sabe disso, mas na Superlógica tem um ex-funcionário meu. Ele foi case meu, quando a gente chaveou 230 condomínios em 30 dias, de um sistema para o outro. Do sistema velho para o sistema que a gente passou a utilizar. Isso em 30 dias. Ele foi contratado pela empresa.
A empresa contratou ele. Ele está ganhando 2,5 vezes a mais do que eu pagaria para ele aqui. Achei ruim? Não. Ele está lá, está se dando bem. Esses 2 funcionários que se desligaram, achei ruim? Não. Só que todas as entrevistas, eu não ficava olhando o currículo da pessoa. Eu olhava para a pessoa e media caráter e vontade durante a entrevista. Tem essas 2 características, pode pôr para trabalhar, porque ela vai conseguir desempenhar, ela vai conseguir se desenvolver. Bom, agora vamos para algumas dicas. A equipe é um reflexo do seu líder. Peraí, tem alguma pergunta? Desculpa, interrompi, porque eu não estou vendo câmera, tá? Eu estou com as imagens da projeção tranquilo aqui, por isso que eu não estou vendo ninguém, peço desculpa. Pode proceder. Algumas dicas. A equipe é um reflexo do seu líder. Se todo dia eu chegar aqui como hard haha, essa é da nossa época, né, Kathleen? Aquele desenho do leão e da hiena, que chegava, que a hiena falava, ó dia, ó céus, ó azar. Na minha época também. Tinha cabelo. Então, se a gente chegar todo dia derrotado, o que a gente vai passar para o nosso colaborador? Perdemos. Não. Você tem que, por isso que eu falo, você tem que passar para eles a noção de que você é o resultado deles. Então, eles são um reflexo teu em relação à vontade, à determinação, à garra, e você é um reflexo do resultado que eles te dão. A segunda, ouça a necessidade do cliente e transforme em padrão para todos. Meu plano de contas ele foi aprimorado por causa da sugestão de um cliente, e realmente hoje o meu plano de contas é muito melhor. A minha pasta, quando eu transformei a pasta em digital, eu peguei o conselheiro mais chato que eu tinha em todos os meus condomínios, que o cara tinha sido auditor da Receita Federal. Eu catei a pasta, imprimi, encadernei, entreguei para ele e falei, eu preciso de um favor seu. Eu quero que você olhe para essa pasta e critique ela ao máximo. Eu quero que você fale tudo que você não gostou nela. Aí ele pegou, primeiro que achou legal de eu dar esse valor para ele. Então eu já quebrei o cara nisso. Aí ele pegou, avaliou. 15 dias depois ele veio aqui na administração e falou, Marcelo, essa pasta está excelente. Está num padrão auditoria. Pode implantar no meu condomínio. Eu não implantei no dele, implantei em todos. E aí só foi elogio. Terceiro, esteja atento ao que há de melhor no seu colaborador e como ele pode acrescentar nesse processo, envolvendo-o e estimulando-o no processo criativo. Esse processo criativo visa o quê? Redução de hora-trabalho. Então, eu chegar para ele e falar, vem cá, pela tua experiência, como é que pode acontecer tal coisa? Como é que pode ser tal coisa? Eu, por exemplo, durante o processo de auditoria, de consultoria, tem horas que eu tenho dúvida em relação a uma tela, porque, imagina, são um monte de telas, centenas de processos, e isso daí acaba dando confusão. Eu pergunto para qualquer um deles, eles me respondem de bate-pronto. Por quê? Porque eles estão estimulados, eles estão envolvidos nesse processo, e eles entenderam esse processo por ser um processo criativo. Várias sugestões que eu tive aqui foi graças a eles ali no chão de fábrica sofrendo, me dando dicas. 4, esteja sempre atento a processos e o que pode ser operacionalmente, o que pode operacionalmente reduzir mãos e aumentar olhos. Lembra que eu falei para vocês? Hoje tenha seu colaborador como uma pessoa que vá fazer o trabalho operacional, mas esteja atento ao que ele está fazendo. Automatizar os processos para que o processo dele seja mais de conferência, mais de análise, menos de mãos trabalhando, porque quanto mais você automatiza os teus processos, eles sendo teus olhos, o teu resultado, é o que eu falo, não existe o erro, não vai ser o teu cliente que vai te apontar, vai ser o teu colaborador antes de chegar no teu cliente, e isso faz a diferença, principalmente quando se fala em confiança no trabalho dos clientes. E, por último, direcione a mão de obra sobressalente no foco ao cliente, identificando novas oportunidades de receita. Aqueles produtos que estão começando a aparecer no mercado. Quem não é visto, não é lembrado. A partir do momento que o teu síndico faz 2 semanas que ele não liga para você, porque está tudo automatizado, está tudo bonitinho, 2 semanas que ele não liga para você, eu ligaria para ele. E aí, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que está? Hoje, por exemplo, tem uma série de soluções. Hoje a gente tem fazenda de energia,
que está começando a acontecer muito nos condomínios, é um produto vendável que vai reduzir custo na tua previsão orçamentária, na despesa do prédio, isso é bom. Hoje tem mercadinhos que você coloca no prédio, que ajuda, que facilita a vida deles e dá um rebate para o prédio, isso acaba sendo legal para você. Tudo que você fizer que saia do arroz com feijão, contas a pagar, contas a receber e pasta, é tudo que vai diferenciar o teu nome no mercado em relação às outras administrações. Pode ter certeza disso. Falei bastante, falei aqui 1h08 minutos e 27 segundos. Isso é um pouco da minha experiência de 28 anos. Tudo que eu sempre foquei na minha empresa e dentro da consultoria que eu estou prestando agora para as outras administrações também nesse sentido. E estou à disposição a perguntas. Espero ter acrescentado alguma coisa, ter dado alguma luz em alguma coisa do que eu falei. Marcelo, com certeza você deixou uma fome de dúvidas atrás da orelha de cada um aqui, no sentido de justamente de ver o seu exemplo de vida, exemplo profissional, né? Hoje você está com quantos condomínios, Marcelo? Hoje eu estou com 153 condomínios, mas já está aparecendo, graças a esse processo de automatização, mais 2 braços dentro da AMB, que é a área de condomínios, tenho mais uma parte de BPO, que está começando a aparecer também, de fazer BPO financeiro de suporte para as administradoras, além da consultoria para melhorar os processos. Mas com 150, aí você fala, pô, mas se você tombou 200 e tantos condomínios, por que você está com 153? Essa a pergunta? Pode responder, já ia... Show de bola. Bom, primeiro, toda migração de sistema gera as viúvas do ex-sistema, tá? Então, eu tive aproximadamente 20 prédios que não quiseram, não entenderam essa migração. Eu gostava do outro sistema e foi embora. E a outra coisa foi que a minha filha era minha sócia, e a minha mãe foi minha sócia por 26 anos, a minha filha foi minha sócia por 1 ano e meio. E aí ela falou, pai, eu quero ter aquela relação pai e filho com você, eu quero ter aquele amor de pai e filho, e no trabalho a gente vai acabar se engalfinhando, que você se engalfinhava com a sua mãe. Então ela abriu uma administração e eu dei 1/4 da minha carteira para ela. Legal. Então, hoje na Praia Grande tem 2 administrações concorrentes, filha e pai, e que não são concorrentes. Termina o dia, eu tô com a filha dela no meu colo brincando. Amém, amém. Isso é uma concorrência sadia. Parabéns. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Alisson. Pois não, Alisson? Opa, beleza? Marcelo, eu queria entender um pouquinho sobre a tua palavra ali sobre gerência, né? É um gargalo que a gente tem aqui, é uma dificuldade que a gente tem, porque a gente acaba se envolvendo muito na questão operacional. Infelizmente, a gente, não sei se por ser centralizador ou porque a gente não é a mesma coisa do jeito como a gente faz, né? E até pela questão assim de demandas extras que vão surgindo. Nosso ramo de atividade, você sabe como é imprevisto, rolando o tempo inteiro. E muitas vezes o nosso colaborador não consegue atender aquela demanda, e a gente é obrigado a se envolver, é obrigado a assumir uma função na parte de operação, ajudar, meter a mão na massa. Mas eu queria entender um pouquinho como é que funciona essa questão da gerência que você praticou, que realmente isso funcionou, que achei bacana essa tua fala ali, que você falou que a tua própria empresa se vende internamente, que você comentou ali, né? Eu queria entender um pouquinho melhor a respeito dessa situação. Legal, só um parêntesezinho, tá? Se tinha um cara que era centralizador de trabalho, era eu. Era a ponto de passar no operacional. Se o cara tinha 4 papéis na mesa, eu falava, pegava 2 e falava, não, deixa que eu faço. Aí, um belo dia, eu fiz uma conta. Quanto que é a minha hora de trabalho e quanto que é a hora de trabalho do meu colaborador? Quanto que a empresa paga para mim por mês e quanto que isso é o valor da minha hora de trabalho? E quanto que é a hora de trabalho daquele meu colaborador? Vai parecer duro o que eu vou falar agora, tá? Mas assim, tem fundamento.
Eu não estou aqui para fazer caridade. Isso aqui é uma empresa que tem que dar lucro para eu pagar meus funcionários, para eu remunerar cada vez eles melhor, para eu poder fazer estrutura, ter uma estrutura cada vez melhor para o meu cliente, para eu poder exigir o preço que eu estou exigindo, e para isso eu não posso trabalhar com o coração. Então, sabe o que eu falo para todo colaborador meu? Primeiro, terceiro, quarto dia, ele está dando um revés, aí ele começa a se emocionar, começa a chorar, eu chamo ele para minha mesa e falo, olha, eu ainda não te falei, mas na porta da empresa tem um armário. Todo dia de manhã, quando você chegar, você entrou na empresa, você arranca seu coração, coloca dentro desse armário, fecha a porta e entra para trabalhar. No final do dia, você pega esse coração, coloca o teu coração e dê o amor que você tem para a tua família, para os teus amigos, para quem te cerca. Aqui dentro é business, todos nós aqui estamos para ganhar dinheiro. Se é para fazer caridade, vamos mudar o nome da empresa para APA e ajudar pessoas que precisam. Parece duro falar isso, mas é a realidade. Porque se a tua empresa não for fundamentada primeiro em ter lucro, a tua empresa... Ah, mas tem responsabilidade social? Tem. A primeira responsabilidade social é dar um ambiente de trabalho decente para os teus funcionários, para eles não se esgoelar de trabalhar e sair que nem voodoo, que nem zumbi do teu escritório todo dia. Qualidade de trabalho é você sair do teu escritório falando, tive um dia desgastante, teve um síndico chato que passou 2 horas comigo, eu tenho que ser psicólogo dele, mas eu estou bem, o resultado foi bom. É isso que eu foco muito no meu colaborador. Então, para isso, eu tenho que ser gelo, eu tenho que ser frio e, infelizmente, eu tenho que ser duro. E isso daí envolve justamente isso. Quanto que é o teu valor de hora de trabalho? Quanto que a tua empresa te paga a tua hora de trabalho? É o mesmo daquele colaborador que está fazendo aquele trabalho operacional? Não. Se ele não está dando conta, ou o teu processo tem que ser aprimorado, ou então ele está trabalhando num gargalo, ou seja, acima de 75%, você tem que contratar outro colaborador. Mas nunca você pegar aquilo para fazer, porque o teu salário é maior que o dele. Não pode. Essa é a primeira visão que eu tenho. Outra coisa, o maior medo de toda administração de condomínio é o que a gente chama de gerente de dependência. O que é a gerente de dependência? A empresa é uma porcaria, mas esse gerente é maravilhoso, me atende super bem e resolve tudo o que eu estou fazendo, certo? Quando você monta o sistema para-raio, você trabalha padrões e todos os teus gerentes têm que ter o mesmo padrão.